Meus queridos, vamos terminar essa aula. Então, eu deixei claro para vocês o que foram as grandes navegações, a dimensão do que foi as grandes navegações, o impacto das grandes navegações e deixei claro, gente, que é impossível entender o que foram as grandes navegações sem nós olharmos para essas inovações na mentalidade e da tecnologia do mundo europeu ali no momento de transição da Idade Média para a modernidade. Expliquei para vocês que os primeiros países que implementaram essas viagens foram Portugal e Espanha. Só que eu expliquei que outros países vieram depois e isso vai gerar o quê? Uma relação de competição comercial e territorial entre esses países. Tentei deixar muito claro para vocês, meus amigos, as dimensões das grandes navegações. É impossível acabar essa aula sem falar de um navegador, que é o Cristóvão Colombo, né? O Cristóvão Colombo, meus amigos, ele foi um navegador genovês ali, italiano. Não sei se a gente ia falar que ele é italiano. E é estranho porque naquele período já havia, nos meios científicos da época, uma percepção de que o mundo poderia ser redondo, mas não era algo ainda que era senso comum entre as pessoas. E o Cristóvão Colombo, como ele sabia que o grande objetivo dos países europeus era chegar nas Índias por conta ali das especiarias ali no Oriente, ele teve uma ideia. Ele dizia o seguinte: em vez de nós contornarmos a África como estava todo mundo tentando, e se eu fosse direto e desse a volta no mundo e chegasse às Índias? Então percebam que esse navegador chamado Cristóvão Colombo, ele tinha essa ideia. Ele tinha a ideia de chegar às Índias, mas não contornando a África, mas exatamente usando uma rota imaginária, porque ninguém tinha feito isso antes, que pressupunha o quê? Você ir em linha reta para dar a volta no mundo. Então já apoiado numa ideia de quê? De uma terra esférica. E aí o que esse homem fez em 1492? Inicialmente ele tentou aí o apoio dos reis da Itália, ele não conseguiu. Os reis da Espanha também ele não conseguiu. Tentou também com a França, com a Inglaterra, até com Portugal ele ofereceu seus trabalhos. Mas ninguém botava uma fé nele, por quê? Primeiro porque não havia esse consenso, né, de que ele conseguiria fazer isso, e eram viagens absolutamente caras. Até que finalmente em 1492, os reis católicos da Espanha, que já tinham recusado o Cristóvão Colombo, chamaram para conversar: meu amigo, vamos tentar esse negócio aí. E aí ele fez. Em 1492, Cristóvão Colombo ele sai ali da Europa com a ideia de chegar às Índias. Só que quando ele faz esse caminho, ele vai descobrir o quê? Que existem outros territórios. E olha que coisa interessante, ele vai chegar na América, na verdade, né? No dia 12 de outubro de 1492, ele vai chegar onde a gente chama hoje de América. Só que o Cristóvão Colombo, ele acreditou até o final da vida dele que ele não tinha chegado num território novo. Ele achou que estava chegando nas Índias. Por isso que ele deu o nome dos habitantes que aqui ele encontrou de quê? De índios. Por que índios? Porque ele acreditou que estava chegando na Índia. Olha que história interessante, meus amigos. Então, a gente pode dizer que o nome índio é fruto do quê? De um erro de Cristóvão Colombo, porque ele acreditou que estava chegando nas Índias. E aí depois dele, gente, ele acabou morrendo, tal, morreu relativamente esquecido, né? Ele morreu meio que apagado. E depois dele um outro navegador, que é o Américo Vespúcio, ele refez essas viagens, ele inclusive chegou a fazer algumas viagens com o próprio Cristóvão Colombo, mas ele refez essas viagens e começou a dizer o seguinte: olha, na verdade a gente não está nas Índias, nós estamos num novo mundo, num novo continente. E é exatamente em homenagem ao Américo Vespúcio que o nome do nosso continente é América. Então, essa grande aventura é que a gente vai chamar de quê? De grandes navegações. É claro, meus amigos, que isso foi um processo assim extremamente lento, né? Então, se você pegar desde 1415, você vai ter os portugueses já chegando em algumas ilhas, chegando nos Açores, na Ilha da Madeira, contornando ali o continente africano, né? Um outro navegador que merece muito destaque é um cara chamado, gente, Bartolomeu Dias. No ano de 1487, ele foi o cara que saiu da Europa. Vocês vão ver isso tudo no mapa, até com um dedinho assim eu sei que fica complicado. Mas ele vai descer a África, descer e vai dar aquela volta, assim, embaixo da África. Meus amigos, aquela voltinha embaixo da África, para vocês terem uma noção,
era chamado de Cabo das Tormentas, porque ali as ondas, as correntes marítimas eram absolutamente poderosas e para arrastar as embarcações para o fundo do mar era muito fácil, era o quê? O Cabo das Tormentas. E aí depois que ele conseguiu, ele ficou conhecido como o Cabo da Esperança, porque foi o que ajudou ele chegar até as Índias, tá ok? E é claro que, gente, que um outro navegador que eu não posso deixar de comentar com vocês, que ele está inserido dentro desse contexto, é o nome de Pedro Álvares Cabral. Foi o homem aí que em 1500 chegou onde hoje nós chamamos de Brasil brasileiro, né? O nosso país, né? Então é isso, gente. Essas foram as grandes navegações, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, vamos aprofundar. Vai ter outras matérias que a gente vai tratar, querendo ou não, desse assunto, como eu já fiz em aulas anteriores. Então, por enquanto é isso, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado a todos vocês, tá bom? Detalhe, ouçam essa aula, vejam essa aula, leiam o texto, mas olhem para os mapas. Eu acho que esse é o tipo de matéria que só ouvindo não dá para entender totalmente. Talvez olhando os mapas, entendendo o que foram as rotas, eu acho que dá para ter uma dimensão mais clara, um conhecimento mais profundo da nossa matéria, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá bom? É isso.